Vamos lá, alunos do 8º ano, iniciar mais uma aula de história, ok? A gente estava falando dos filósofos iluministas, né? Na aula passada, a gente falou de Voltaire, a gente falou de John Locke, né? Enfim, dos filósofos iluministas que estavam na página, estão localizados na página, a partir da página 36 do livro de vocês. A gente falou também um pouco sobre o que foi a enciclopédia, né? Bom, a enciclopédia do iluminismo nada mais foi do que um conjunto, né, de escritos que quis substituir a fé pelo conhecimento. Essa enciclopédia ela foi coordenada por de Alembert e Diderot, que a gente até viu na aula passada sobre Diderot, não é isso? Ela foi elaborada entre 1751 e 1780. Vários filósofos foram convidados a dar uma participação nessa obra, né, com base em ideais luministas. Os filósofos, eles pretendiam, através do saber, criar o cidadão esclarecido. Então, basicamente, a enciclopédia é isso. Na página 37 do livro de vocês, vocês vão ver o que foi a enciclopédia, tá ok? Nós vamos agora estudar o iluminismo e a religião. E a religião nesse tempo. Bom, a gente sabe que naquele tempo o que predominava era o cristianismo e a Igreja Católica, certo? Mas nesse tempo do iluminismo, a religião foi deixada um pouco de lado. E na França, as doutrinas centrais dos filósofos do iluminismo eram a liberdade individual e a tolerância religiosa em oposição a uma monarquia absoluta e aos dogmas fixos da Igreja Católica. Então, o que é que os iluministas queriam? Primeiro, derrubar a monarquia para ter república, liberdade política. E, com isso, ajudavam os burgueses. E liberdade religiosa, ou tolerância religiosa, para quê? Para que qualquer pessoa pudesse professar sua fé com liberdade. Podia ser cristão, podia ser muçulmano, podia ser até ateu, certo? O importante era ter essa liberdade religiosa. E na página 38 do livro de vocês vão encontrar esse assunto, iluminismo e religião. Bom, a gente falou também na aula passada sobre Voltaire e os filósofos do iluminismo. Na página 38 do livro de vocês vão observar isso também. E a gente vai estudar agora um pouco sobre o iluminismo e política. Bom, o que é que a gente pode falar assim, de maneira resumida? O iluminismo é um importante movimento filosófico, né, político e econômico, que surgiu na França no século XVIII, que é chamado século das luzes, com uma manifestação cultural da elite intelectual. Então foi um movimento elitista, né? Eles criticavam fortemente o absolutismo, que era a monarquia forte, o rei forte, e defendiam a liberdade política, econômica e social. Ai, desculpa aí. Bom, do ponto de vista político era isso. Eles queriam liberdade política, eles queriam poder, inclusive, eleger os seus representantes. É aí que surge a ideia, surge assim, né, de uma maneira revigorada, de democracia e de participação popular. Por que ressurge? Porque, na verdade, a democracia, o berço da democracia é a Grécia Antiga. Então, no iluminismo isso não é nada de novo. Eles tentam trazer para esse período do século XVIII, século das luzes, ou seja, a partir do ano de 1700, essa revisitação que eles fazem aos clássicos, aos gregos, né? Então, o que temos para falar, basicamente, é isso. Eles queriam liberdade política. E a partir da página 39 do livro de vocês vão observar isso. Sobre Montesquieu, a gente já falou, mas eu queria falar sobre a teoria dele, dos três poderes.
não é? Montesquieu, Barão de Montesquieu, ele propôs essa divisão, não é, dos três poderes, entre poder executivo, legislativo e judiciário. Então, Montesquieu, que era um filósofo iluminista, ele, ele também queria o fim da monarquia, do absolutismo, não é? E para isso elaborou essa teoria, dizendo, olha, o poder não pode ficar concentrado na mão de uma só pessoa. É bom que ele seja, apesar de ser uno, ele seja repartido ou tripartite entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso foi adotado por todas as nações modernas e contemporâneas do mundo atual. Não é? Tanto é que temos, hoje, no Brasil, por exemplo, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então é uma teoria que vem lá de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, e que foi adotado por nós e pelas nações modernas, né? Que a gente pode dizer, os estados modernos. Isso pode ser observado a partir da página 39 do livro de vocês. Então, na página 39 do livro de vocês, vocês vão poder estudar um pouco sobre essa teoria de Montesquieu. A teoria da divisão tripartite do poder. Poder executivo, legislativo e judiciário. Bom, a mudança da monarquia, não é? Do absolutismo para a democracia não se deu abruptamente. Se deu de uma maneira gradual, lenta e gradual. E entre o absolutismo e a república, ou seja, entre a monarquia e os países que adotaram representantes eleitos pelo povo, existia uma coisa chamada despotismo esclarecido. O que é isso? Os reis, os monarcas desse período, a partir do século XVII, século XVIII, foram assimilando essas teorias, principalmente como essa que eu acabei de falar agora de Montesquieu. Por quê? Porque a burguesia, que era uma classe em ascensão, a classe dos comerciantes, a classe que tinha dinheiro, começou a impor aos nobres essa nova formatação, dizer, olha, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser respeitado, a gente tem direito de falar e o rei também tem que ouvir, não é só o rei que fala não. Então os reis, para não perder o poder, porque viram que a coisa estava ficando feia, se eles não escutassem essa classe de burgueses liberais que surgiram com essas teorias, eles iriam perder o poder rapidamente. Então eles foram absorvendo lentamente essas teorias. Então essa forma de absorção dessas teorias pelos monarcas ficou conhecido como despotismo esclarecido, que é uma expressão que designa uma forma de governar caracterizada na Europa continental da segunda metade do século XVIII, que embora compartilhasse com o absolutismo, a exaltação do Estado e do poder do soberano era animada pelos ideais de progresso, reforma e filantropia do iluminismo. Mas, por outro lado, não eram aceitas todas as ideias do iluminismo. Então, era aceita ideias apenas em parte. Tá certo? Então, essa expressão despotismo esclarecido não foi contemporânea aos acontecimentos, ela veio depois, tendo sido forjada mais tarde pelos pesquisadores. O despotismo esclarecido pode ser encontrado a partir da página 40 do livro de vocês. Bom, essa aula é para ser assistida no dia 13/7 de 2020. Eu estou antecipando a aula, deixando a aula gravada, para que quem tiver interesse em avançar nos estudos, poder assisti-la. Então, a gente viu o capítulo 2 do livro de História, que fala sobre o iluminismo a partir da página 32 e vai até a página 40, terminando lá, explicando o que é o despotismo esclarecido. Estudem, vou passar atividade para vocês e vou passar também aulas complementares, tá certo? Na próxima aula, que será no dia 20/7, a gente vai entrar no capítulo 3 do livro, que a gente vai ver sobre a Revolução Americana, tá ok?
Forte abraço aí para vocês. Até mais. Até a próxima.